Estou gravando esse vídeo bem rápido da tela do meu computador para te dar um aviso urgente. Sua saúde está em risco. Nesse exato momento, dentro de um órgão esquecido do seu corpo, pode estar acontecendo um problema que é considerado a maior porta de entrada para doenças severas, como câncer e diabetes. Provavelmente você nunca ouviu falar desse problema que pode destruir a sua saúde se você não cuidar ou prevenir o quanto antes. Eu vou listar para você agora 21 sintomas que indicam que você está com esse problema. Se você disser sim para pelo menos 3 sintomas que estão acontecendo já há algum tempo, provavelmente você está com a porta aberta para desenvolver doenças graves. Pegue uma caneta, pegue um papel ou anota em algum lugar para listar o quantos e quais desses sintomas você tem. Pronto? Então vamos lá? 1. Dificuldade para emagrecer. 2. Extrema facilidade para ganhar peso. 3. Barriga estufada, com inchaço abdominal. 4. Dor abdominal. 5. Gases. 6. Constipação, ou seja, passa vários dias sem evacuar. 7. Digestão lenta. 8. Arrotos constantes. 9. Vive com sentimento deprimido. 10. Ansiedade. 11. Diarreia. 12. Desejo intenso por açúcar. 13. Fome excessiva. 14. Imunidade baixa, principalmente quando está estressada ou períodos de inverno. 15. Confusão mental. 16. Candidíase de repetição. 17. Sofre com constantes alergias na pele ou espinhas. 18. Língua branca. 19. Frequentes dores de cabeça. 20. Insônia. 21. Falta de energia. Você marcou mais de 3 sintomas e sofre com eles há muito tempo ou anos e sempre que tentou tratá-los de maneira individual nunca funcionou? Então, você está com esse problema que é considerado a maior porta de entrada para inúmeras doenças graves no seu organismo. E se você não tratar esse problema agora, ele pode gerar de forma cientificamente comprovada, se é que não começou a gerar doenças como diabetes tipo 2, obesidade, doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus, tireoide de Hashimoto, psoríase, entre outras. Candidias de repetição, que são incômodos terríveis na região genital, alergia a diversos alimentos como intolerância à lactose, glúten, síndrome do intestino irritável, doenças de Crohn, câncer intestinal, depressão, ansiedade, mal de Parkinson e até mesmo Alzheimer. Preocupante, não é mesmo? Meu nome é Elisângela de Andrade, sou nutricionista desde 2005, especialista em nutrição clínica, emagrecimento e modulação intestinal. Se você se identificou com pelo menos 3 desses sintomas, provavelmente você está com um problema no seu intestino. E esse problema é a causa desses sintomas que você sente. Se não tratá-los o quanto antes, eles podem desenvolver essas doenças graves. Mas nenhum médico vai te falar que você sofre com esse problema. Por 2 motivos. Esses estudos são recentes. Nem todos os profissionais da área da saúde estão atualizados sobre a gravidade desse problema que parece inofensivo. Muito menos sabem como tratar esse problema. E dependendo da solução que ele te oferecer, pode piorar esse problema. E o outro motivo é, eu e você sabemos que o médico está mais preocupado em dar atenção só para o sintoma, receitar algo, um remedinho rapidinho e acabar com a consulta logo. O nome desse problema é disbiose, que está gerando uma inflamação no seu intestino, deixando ele assim. Calma, que eu não vou soltar essa foto agora. Então, se você é sensível, feche os olhos. Se você quer ver a imagem de um intestino doente, eu vou soltar essa imagem agora. 3, 2, 1.
A boa notícia é que é relativamente rápido tratar a desbiose. Isso significa acabar com os sintomas que ele causa e prevenir os problemas que ele pode vir a causar. Ou seja, em alguns dias você pode destravar o seu emagrecimento e emagrecer 8 vezes mais rápido de uma forma comprovada, se livrar do intestino preso e conseguir ir ao banheiro todos os dias, melhorar a sua imunidade e ter muito mais saúde, controlar o nível de ansiedade e de estresse, se livrar do inchaço, dos gases, das dores abdominais, da má digestão, da dor de cabeça, controlar até mesmo se livrar da candidíase de repetição, e também você pode melhorar sua pele, sua energia e te fazer ter uma disposição de uma pessoa jovem. Tem inúmeros benefícios que você verá mais adiante e entenderá o porquê. Mas eu já falo qual que é a solução para esse problema. Antes disso, você deve estar se perguntando, mas o que é desbiose? Primeiro, você tem que entender que nós, seres humanos, somos compostos de 90% de bactérias e os outros 10% são células. E 80% dessas bactérias estão dentro do nosso intestino, junto com alguns tipos de fungos, micro-organismos, protozoários e vírus, por exemplo. Esse conjunto de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino é chamado de microbioma. Falando especificamente das bactérias, temos 2 tipos de bactérias. Bactérias boas e bactérias ruins. O ideal é que as bactérias boas estejam em maior quantidade e maior diversidade do que as bactérias ruins, para que seu intestino seja um intestino saudável. Ou melhor, não só a saúde do seu intestino, mas a sua saúde como um todo. Se o seu intestino está saudável, você tem saúde. Se ele não estiver saudável, você não tem saúde. Porque quando tem desbiose, existe um despertar, um crescimento das bactérias ruins. E é aí que vão começar a surgir os problemas de saúde, caso você não trate essa desbiose inicialmente. Para que você entenda o que eu vou falar, dá uma olhada nessa ilustração do intestino. Eles têm essas paredes que fazem a absorção dos nutrientes e evita que as toxinas que ingerimos entrem no nosso organismo. Perceba que as paredes do intestino estão bem unidas, bem juntas, bem íntegras. Quando se tem a desbiose, as bactérias ruins vão gerar uma inflamação nas paredes do seu intestino. E, consequentemente, as paredes vão se afastando. Nós chamamos isso de frouxidão da parede do intestino. Essa frouxidão na parede do intestino, chamada de permeabilidade, permite que as toxinas que nós vamos ingerindo, vírus, macromoléculas, que são alimentos em pedaços maiores, e vários outros micro-organismos vão invadindo a nossa rede sanguínea e espalhem por todo o nosso corpo. E é exatamente isso que acontece com o seu intestino. O intestino acaba perdendo essa barreira protetora e, ao invés do seu intestino mandar embora essa sujeira, essas toxinas, elas vão entrando para dentro do seu corpo. Começam a entrar substâncias que não era para entrar dentro do seu organismo, como macromoléculas, que são pedaços de alimentos mal digeridos, que ao entrar em contato com o nosso organismo, gera uma alergia, um grau de alergia muito grande. Essa alergia é gerada porque o sistema imunológico reconhece essas macromoléculas como invasoras, gerando anticorpos para te defender. E aí causa todo esse processo de alergias. Ou até mesmo intolerâncias alimentares, como a intolerância à lactose, a glúten, por exemplo. Outro problema, além de entrar toxinas, é que com a desbiose e essa inflamação que ele gera no seu intestino, as bactérias boas não conseguem produzir hormônios de maneira eficiente e nem absorver os nutrientes dos alimentos de forma correta. E aí, a desbiose começa a gerar problemas intestinais de início. Indigestão, barriga estufada, prisão de ventre, acúmulo de gases, constipação, que é ficar dias sem evacuar, ou até mesmo diarreias constantes. Não só problemas intestinais. Como a desbiose atrapalha a produção de hormônios, que são produzidos pelas bactérias boas, ela fará com que você ganhe peso de forma fácil e tenha dificuldade para emagrecer. Por exemplo, o hormônio da saciedade, que é responsável por sinalizar, te avisar quando você está satisfeita, está saciada,
ele não vai funcionar de forma adequada, fazendo com que você sinta mais fome e coma muito mais do que você deveria. Mas não só os hormônios do intestino que são afetados. Toda aquela sujeira, aquelas toxinas, elas passam por meio dessa frouxidão das paredes do intestino, indo parar na sua corrente sanguínea e podem parar no pâncreas, por exemplo, e atrapalhar a sua produção de insulina. Ou seja, você fica com mais açúcar, mais glicose na sua corrente sanguínea, o que vai resultar mais células de gordura e por isso você ganha peso com muita facilidade. E com muito mais glicose, com muito mais açúcar no seu sangue, o hormônio que queima a gordura não é ativado com tanta eficiência, por isso a dificuldade para você emagrecer. E aí, se você tem desbiose, você pode se matar na academia, fazer dieta como for, treinar os seus pensamentos positivos, nada vai adiantar se você não tratar a sua desbiose. Ou com muito esforço, você até pode emagrecer, mas você não vai estar saudável, além de ter muita facilidade para ganhar o peso tudo de novo. Talvez isso até aconteceu com você. Quer dizer, não só com você. Cerca de 95% das pessoas que emagrecem voltam a engordar, segundo a New York Times. Se você quer emagrecer de forma saudável, definitiva e sem sofrimento, você precisa, antes de tudo, tratar a desbiose. O emagrecimento é consequência disso. Agora, ainda falando dos sintomas fora do intestino, as toxinas que invadem a sua corrente sanguínea, ela pode parar em qualquer órgão ou qualquer tecido, como, por exemplo, causar uma inflamação, que são as espinhas, também pode gerar problemas como dor de cabeça, enxaqueca, porque as toxinas podem chegar ao seu cérebro, causando toxicidade ou até mesmo inflamação neural. Fungos também podem invadir o seu organismo pela frouxidão da parede do intestino e causar inúmeros problemas como manchas de pele, língua esbranquiçada, candidíase. Até aqui você já entendeu a importância do seu intestino para a sua saúde, certo? E se eu te falar que no seu intestino tem mais de 80 milhões de neurônios, isso significa que a saúde do seu intestino também está ligada à sua saúde mental. Se você está com desbiose, provavelmente você sentirá mais ansiosa, deprimida, estressada e também pode ter problemas para dormir. Sintomas são bem ruins. Talvez você sinta eles na pele todo santo dia, não é mesmo? Mas não são nada se comparados com as doenças que você pode desenvolver. Para você ter noção, as doenças que eu vou te falar nos próximos minutos estão em um artigo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos e que saiu agora em 2016, onde mostra as consequências da desbiose. Para você entender o tamanho da gravidade, imagine que o seu intestino é como uma grande peneira. Se ela está saudável, você tem saúde, porque ela vai peneirar, selecionar e deixar entrar só coisas boas na sua corrente sanguínea, como os nutrientes que vêm da sua alimentação, antioxidantes, substâncias que vão nutrir o seu corpo e fazê-lo trabalhar de uma forma eficiente. Quando você tem a desbiose, começam a aparecer alguns buracos nessa peneira. E essa peneira começa a ficar com buracos grandes que começam a passar coisas ruins para dentro do seu corpo. E com o passar do tempo, essa entrada de toxinas diariamente que vão para a sua corrente sanguínea e que depois vão irrigar, vão parar em todos os seus órgãos, todos os seus tecidos, podem causar inúmeras doenças. E quanto mais essa inflamação vai aumentando, ou seja, quanto mais tempo você demora para tratar desbiose, mais essa frouxidão vai ocorrendo. O câncer intestinal, por exemplo, na maioria das vezes, são causados por lesões que acontecem na parede interna do intestino. Não é à toa, em 2020, o segundo maior tipo de câncer, tanto em homem quanto em mulheres, foi o câncer de cólon e reto, que é o câncer intestinal. Mas além do câncer no intestino, as sujeiras podem passar por esses buracos, por essa frouxidão no seu intestino, e ir para a sua corrente sanguínea e ir para outros órgãos, como o pâncreas, por exemplo. E a baixa produção de insulina no pâncreas não vai atrapalhar só o seu emagrecimento.
todo aquele acúmulo de açúcar pode te levar a um diabetes tipo 2, por exemplo. Pode afetar sua tireoide, te levar a um quadro de hipotireoidismo e assim o seu metabolismo ficar lento, comprometido e você passará a ter facilidade para ganhar peso, dificuldade para emagrecer. Pode te levar a um Alzheimer, depressão e ansiedade. Você já percebeu que a desbiose é a maior porta de entrada para doenças no seu organismo? Há médicos que dizem que o intestino é o lugar onde começam todas as doenças. E eu particularmente concordo com isso. Isso significa que se você quer ser uma pessoa saudável em todos os aspectos, seja sua saúde física, para ter um corpo bonito, uma pele bonita, ou para ter uma melhor saúde mental, se sentindo uma pessoa mais disposta, com energia, mais felicidade, com autoestima em dia, menos ansiosa e estressada, e até eliminar sintomas desagradáveis como dor de cabeça, dificuldade para emagrecer, gases, má digestão, dificuldade para evacuar, falta de energia, ansiedade e evitar desenvolver doenças seríssimas, você deve cuidar da saúde do seu intestino, porque o seu intestino vai definir sua saúde como um todo. Mas o que causa a desbiose? Eu acho importante eu te falar isso, porque antes de te dar a solução, você precisa descobrir a causa. Dessa forma, você evita o que causa esse problema. Existem 3 principais causadores da desbiose. O primeiro é o estresse. O aparelho digestivo possui 70% das células neurais do corpo. Não é à toa que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Quando você fica estressada, o seu corpo libera um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol vai alterar o pH do seu intestino. E esse pH alterado vai destruir as bactérias de defesa do seu intestino. Por isso, quando você fica estressada, é muito provável que a sua imunidade caia. O segundo são os remédios. Eu estou falando de antibióticos, laxantes, anti-inflamatórios, entre outros remédios que destroem as bactérias boas que vivem no nosso intestino. Se você é uma pessoa que toma muitos remédios, você tem uma predisposição a ter a desbiose. E quanto mais remédio você toma, mais você pode piorar essa desbiose. Tanto que tem um provérbio chinês que eu gosto muito, que fala o seguinte: se o intestino está doente, o remédio não resolve. Se o intestino está saudável, o remédio não é necessário. E o terceiro, e o mais óbvio de todos, é a alimentação inadequada. Nós, seres humanos, não fomos feitos para comer produtos alimentícios. Mas o que são produtos alimentícios? São aqueles produtos que ficam dentro de pacotes que contêm corantes, conservantes, espessantes, aromatizantes. Nosso corpo não reconhece essas substâncias estranhas e elas são imensamente agressivas para as bactérias de defesa do nosso organismo. E ao mesmo tempo, todas essas substâncias estranhas, elas servem como alimento para as bactérias ruins crescerem aí dentro do seu intestino. Ou seja, quando você está comendo algum produto industrializado que tem essas substâncias, você está destruindo as bactérias boas e alimentando as bactérias ruins do seu intestino. Agora você deve estar se perguntando: Nutri, é só evitar esses alimentos. Não, existem mais de 40 mil substâncias estranhas que o nosso corpo não reconhece, como agrotóxico encontrado em frutas e verduras, plásticos onde o seu alimento está armazenado, latas de conserva. Para você ter uma ideia, essas substâncias são encontradas até em cosméticos, como esmalte, perfume, shampoo, tintura de cabelo, cremes e vários outros que você usa aí diariamente. Esses são os 3 principais causadores da desbiose. Percebe como é praticamente impossível não ter ou não desenvolver desbiose nos dias de hoje? Como você sabe, a desbiose afeta a nossa imunidade. E é por isso que as crianças de hoje e os adultos também estão cada vez mais doentes, mesmo que a medicina esteja cada vez mais avançada. E eu entendo que agora você deve estar preocupada e ansiosa, achando que você está fadada a conviver com a desbiose. Mas você não está fadada a desenvolver desbiose, conviver com todos os sintomas que ela causa, se você não tratar ela agora e prevenir ao longo da vida. Porque tratar a desbiose é muito rápido do que desenvolver a desbiose. Se o seu intestino estiver saudável, você não vai desenvolver uma desbiose ao sentir um pico de estresse, por exemplo,
ou tomar um remédio pontual ou comer algum alimento processado. Você vai desenvolver desbiose e a inflamação no seu intestino com o acúmulo e falta de gerenciamento do estresse, acúmulo ou excesso de alimentos ruins, acúmulo de remédios ao longo de meses ou anos. Você pode tratar a desbiose e a inflamação intestinal em 21 dias e repetir esse tratamento a cada 6 meses depois como prevenção ou sempre que necessário, para você sempre manter o intestino forte, saudável e viver livre da desbiose. Mas como você consegue tratar a desbiose? Se você começar a procurar aí no Google, você vai achar que é através de probióticos. Probióticos são micro-organismos vivos, como os lactobacilos, por exemplo. Se você tratar a desbiose começando com probióticos, do jeito que as pessoas falam por aí, você pode até piorar o seu quadro de sintomas. Sabe por quê? Imagine o seu intestino cheio de bactérias ruins e bactérias boas. Porque se você está com desbiose, está ocorrendo todo esse desequilíbrio. Agora imagine você tentando curar a sua desbiose, colocando mais probiótico, colocando mais bactérias aí dentro do seu intestino. Com certeza vai causar ainda mais desconforto como gases, estufamento, diarreia, constipação. Você não vai curar. Vai piorar os sintomas e a desbiose e a inflamação do seu intestino. Então, Nutri, qual é o jeito certo de tratar a desbiose? Eu desenvolvi um método chamado 3Ps, e ele tem duração de 21 dias. Esse método foi capaz de acabar com a desbiose e a inflamação intestinal das minhas pacientes e fizeram com que elas tivessem uma vida mais saudável novamente. Em 21 dias, tratando a desbiose, algumas conseguiram emagrecer 5 quilos e alcançaram o emagrecimento de forma definitiva, de forma natural, o que economizou muito dinheiro, dietas, nutricionistas e remédios para emagrecer. Voltaram a ir ao banheiro todos os dias, se sentiram mais dispostas, mais saudável, porque o intestino voltou a trabalhar de maneira funcional e absorver os nutrientes da melhor forma possível. Acabaram com as dores de cabeças terríveis, frequentes que sentiam e até mesmo candidias de repetição, além de ficarem com a aparência muito mais linda, porque reduziram o inchaço abdominal, o inchaço em toda a parte do seu corpo e reduziram a inflamação, como as espinhas, por exemplo. O impacto não foi só na saúde, foi também no financeiro, porque algumas que tomavam diariamente remédio, hoje não tomam mais nada. Eu sentia dores muito fortes no estômago. Essas dores elas eram diárias, né? Sentia enjoo, inchaço frequente, estufamento no estômago, gases. Esses gases, esse inchaço, eles chegavam a causar como se fosse até uma falta de ar, dava aquela impressão que chegava a dar parecia uma dor ali no peito, assim, sabe? Eu comecei com omeprazol há alguns anos, depois a gente passou para o pantoprazol 20 miligramas, depois foi para o pantoprazol 40 miligramas, isso não foi se resolvendo para mim. Né? Receitou uma medicação muito mais cara e ele falou assim, olha, a gente tem que acompanhar e você vai ter que voltar aqui, né? Eu estou começando a ficar preocupado, enfim, né? E eu tomei essa medicação muito mais cara e eu não estava conseguindo sentir os efeitos dela de fato, né? A qualidade de vida melhorou muito, né? Parou com as dores no estômago, parei, né, de gastar com um monte de remédio. Hoje eu posso afirmar assim, eu não tomo mais a minha medicação, né? Tudo isso aconteceu em 21 dias de forma totalmente natural. E o melhor, sem gastar muito dinheiro, porque essa dieta é muito simples. Olha, vou ser verdadeira com você. É 21 dias que você tem que fazer o protocolo alimentar, mas são 21 dias
que podem fazer você acabar com os sintomas que você sente e evitar de desenvolver doenças graves. Vai de você escolher o que é mais vantajoso para você. Mas então, como funciona esse método 3Ps? Como eu já mencionei, ele tem duração de 21 dias e é dividido em 3 partes. Uma cada semana. O primeiro P que você realiza na primeira semana é purificar. Significa destruir as bactérias ruins e limpar, purificar o seu intestino. Durante 7 dias, você não dará aditivos químicos para o seu organismo. Dessa forma, você vai retirar o que as bactérias ruins gostam de comer: corantes, conservantes, aromatizantes, espessantes e outras substâncias que agridem o seu intestino. Ou seja, tudo que não faz parte de uma alimentação saudável. E o que você vai comer? Comida de verdade. Vamos só tirar da sua vida aditivos químicos. Quando você destrói as bactérias ruins, você faz as bactérias boas agirem de melhor forma possível e assim tratar a desbiose muito mais rápido. O segundo P são alimentos pré-bióticos. Depois que você eliminou o excesso de bactérias ruins aí dentro do seu intestino, é hora de alimentar as bactérias boas. E nessa fase que incluímos alimentos chamados pré-bióticos, que são substâncias que vão servir de alimentos para as bactérias boas e farão suas bactérias boas multiplicarem de uma forma mais rápida, deixando o seu intestino cada vez mais saudável e livre de doenças. Pré-bióticos são alimentos como biomassa de banana verde, chicória, alcachofra, fitoquímicos que encontramos em vários chás específicos e alguns suplementos, se necessário. O terceiro P são os probióticos. Na última fase, depois que tudo estiver equilibrado aí dentro do seu intestino, com bactérias boas em maior quantidade, aí é hora de entrarmos com os probióticos, que é uma carga extra de micro-organismos para povoar o seu intestino, que vão aumentar as bactérias boas que vivem aí dentro do seu intestino e deixar sua flora intestinal ainda mais saudável. Percebe como tratar o intestino é simples, mas tem todo um passo a passo e uma ordem exata de incluir e inserir cada alimento ou suplemento. Se você tentar tratar sem a ajuda de um profissional, como se fosse seguir o que falam por aí na internet, que é começar, por exemplo, por probióticos, ou consumir fibras, você pode piorar cada vez mais os seus sintomas e agravar cada vez mais a tua desbiose. Eu garanto para você que se você aplicar esse método 3Ps, você vai conseguir acabar com os sintomas da desbiose, com a sua inflamação intestinal, fazendo com que suas paredes do intestino voltem ao normal. Eu mesmo, quando eu sinto alguns sintomas iniciais da desbiose, como o intestino um pouco mais lento, falta de energia, um pouquinho mais de dor de cabeça, principalmente pós-férias, que eu saí um pouquinho mais da rotina alimentar, eu já aplico esse método. Eu não sou uma nutricionista, uma blogueira fitness que come 100% saudável o tempo todo. Eu também, em alguns momentos da vida, me sinto muito estressada. Ninguém consegue ser um monge, viver em paz e amor 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, nos dias de hoje, não é mesmo? E tá tudo bem, não devemos nos culpar por não comer 100% saudável, não ter um corpo todo malhado, ou não sentir estresse. Não compare a sua vida com a dessas blogueiras fits, porque pessoas como eu e você temos casa para cuidar, filhos para criar, trabalho para fazer, e às vezes elas não, né? Está tudo bem comer um docinho, comer às vezes uma pizza, beber uma cerveja, às vezes ter um pico de estresse. O que não está tudo bem é você sentir o sintoma da desbiose e não tratar, ou não prevenir a cada 6 meses ou sempre que necessário, para limpar o seu intestino e deixar ele saudável para que você tenha saúde. Se você fizer isso, você pode continuar comendo o seu doce de vez em quando, beber sua cerveja, comer sua pizza, sem peso na consciência. Eu, por exemplo, apesar de ser nutricionista, sou um ser humano que vive nessa época que é quase impossível não ter ou não desenvolver desbiose e que tem a vida comum e igual à sua. Eu me estresso, gosto de um docinho, adoro uma pizza, mas independente de tudo, o meu objetivo é ter saúde. Por isso, cuido do meu intestino a cada 6 meses ou sempre que sinto os primeiros sintomas da desbiose surgindo, para que eu possa, sem peso na consciência, comer um doce que eu gosto, depois dos 21 dias de tratamento ou de prevenção. Meu objetivo não é ser uma pessoa bombada que se priva de comer alguma coisa que gosta,
que mora na academia ou que toma um monte de suplemento para ter um corpo bombado. Isso para mim não é vida. Se é o seu objetivo, não tenho nada contra, mas não é essa bandeira que eu levanto. Eu levanto a bandeira de mulheres que vivem uma vida comum e não se importa apenas com o corpo bonito, e sim se importam muito mais com a saúde. De mulheres que querem ser saudável para ter disposição para acompanhar o crescimento dos filhos. De mulheres que querem sim ter um corpo esteticamente bonito, mas que se importam principalmente com a sua saúde. Minha bandeira não é de pessoas que querem emagrecer e se manter magra a qualquer custo. Até porque sem tratar a desbiose, você até pode emagrecer, mas você pode recuperar o peso tudo novamente. Por isso, a cada 6 meses, quando eu começo a sentir os sintomas da desbiose iniciando, eu aplico esse mesmo método que chamo de 3Ps. Porque eu sei que a saúde do meu intestino vai definir minha saúde como um todo. E eu faço isso há mais de 5 anos. E foi com esse método também que eu parei de sofrer com dor de cabeça frequente, crises de ansiedade e cansaço intenso. A minha transformação não é o que me orgulha mais. Quando eu resolvi, no meio de 2021, criar o método 3Ps, o que mais me orgulhou foi ver essas pessoas falando que não tenho mais as minhas dores estomacais, não tenho mais os meus inchaços, estufamentos, gases, não tenho mais nada disso. Dor de cabeça, muito difícil, às vezes aquela da TPM, alguma coisinha assim, mas nada vinculado mais àquela dor de cabeça diária, não tem mais nada disso. Melhorou, assim, foi para o 880, assim, basicamente, sabe? Foi muito bom. E o meu brinde, eu perdi quase 6 quilos. Ainda ganhei uma cinturinha nova, né? No meu processo ainda de detox intestinal. Ainda ganhei 6, perdi 6 quilinhos ainda. Eu tô gostando mais de mim, entendeu? Tô me sentindo bem, a disposição é outra coisa. Intestino não funcionando bem, Nutri, olha, não dá. O intestino funcionando um reloginho, o estufamento eu não tenho mais. Com certeza eu me sinto muito bem durante o dia, mais disposição. Autoestima melhorou bastante. E participar de um grupo assim é maravilhoso. Nossa, sozinho assim, num grupo você tem um incentivo, né? O seu incentivo e de todas as colegas que participaram junto. Uma nutricionista, né, que é nutricionista esportiva. E lá eu fiquei com a minha cara no chão, porque ela falou assim para mim que o meu metabolismo estava com uma pessoa de 50 anos. E aí me passou o plano alimentar, eu fiz, fazendo o processo com o personal. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha eliminado 1 quilo só. No mês seguinte, 5 meses, eu eliminei 5 quilos, né? Com acompanhamento com uma Nutri e o personal. E em 21 dias, que foi no detox intestinal, eu consegui eliminar 6 quilos. Você já sabe que a saúde do seu intestino vai definir a sua saúde como um todo. Desde a saúde física, que é um corpo bonito e saudável, até as doenças que você pode desenvolver. Você também acha que está com desbiose e sabe que precisa resolver isso o quanto antes, não só para evitar desenvolver doenças gravíssimas, mas também para acabar com os sintomas que você sente e voltar a ter qualidade de vida. Eu peço agora que você olhe para os sintomas que você anotou no começo desse vídeo. Minha pergunta para você é: você escolhe tratar a desbiose, se livrar desses sintomas e evitar desenvolver essas doenças em apenas 21 dias? Ou prefere continuar convivendo com eles todo santo dia? Se você escolheu a primeira opção, eu te convido para participar do meu programa 3Ps e ter o meu acompanhamento de perto para você tratar a sua desbiose. Se você tem interesse em entrar para a próxima turma, que começa no dia 4 de fevereiro e encerra no dia 25 do mesmo mês, pouco antes do carnaval, vou te explicar como funciona o programa. Durante 21 dias, você estará dentro de um grupo do WhatsApp, junto comigo e com outras participantes. Mas por que um grupo de WhatsApp? Eu entendo que seguir uma dieta, por mais que seja apenas 21 dias, não é uma tarefa muito fácil. E alguns não têm muito foco ou acabam perdendo a motivação. Por mais que o emagrecimento rápido e definitivo seja uma consequência de tratar a desbiose,
Estudos científicos comprovam que dieta em grupo emagrece até 5 vezes mais. Mas, claro, o grupo não é restrito apenas para quem tem dificuldade para emagrecer ou facilidade para ganhar peso. Como eu disse, a minha bandeira é de pessoas que querem ter saúde e entenderam nesse vídeo que a saúde do intestino vai definir a saúde como um todo. Eu sei que existem muitas pessoas que estão com peso normal, porém não estão saudáveis e estão sofrendo com os sintomas da desbiose. Um outro jeito de falar essa pesquisa é: as pessoas que fazem dieta no geral em grupo têm 5 vezes mais chances de seguir até o final e conseguir o resultado que almeja. Esse é um dos principais motivos que as pessoas que entram para o método 3Ps conseguem resultados tão expressivos. E se você quer emagrecer, mas ainda tem dúvidas que tratar a desbiose é o caminho que fará você emagrecer de maneira mais rápida e sem sofrimento, dá uma olhada nesses estudos aqui. Um estudo feito nos Estados Unidos colocaram 26 pessoas que seguiram a mesma dieta. Essas pessoas comeram exatamente a mesma quantidade e os mesmos alimentos. Só que um grupo perdeu 8 vezes mais do que o outro. Foi aí que descobriram que no intestino das pessoas que emagreceram menos, havia uma grande quantidade de bactérias chamado de Alister, que é uma das bactérias ruins que não favorece o seu emagrecimento. O grupo das pessoas que emagreceram mais, elas perceberam que havia uma grande quantidade de bactérias boas dentro do intestino. No método 3Ps, você vai reduzir o número de bactérias ruins e aumentar o número de bactérias boas, para não só emagrecer, mas também para ter saúde. Então, como que vai funcionar o método 3Ps? Nos primeiros 7 dias, você receberá um protocolo com todo o passo a passo para você aplicar o primeiro P, que é purificar o seu corpo, ou seja, matar, destruir as bactérias ruins de fora. Você receberá um cardápio exatamente com quais alimentos você deve evitar e quais alimentos você deve consumir. E se você tiver alguma dúvida, basta enviar no nosso grupo que eu vou te responder. Você não ficará perdida ou sem resposta como os outros treinamentos online de emagrecimento fazem, que só te jogam uma dieta e pronto, acabou. Eu vou te acompanhar diariamente, esclarecer todas as suas dúvidas. Depois de purificar o seu corpo na primeira semana, nós iremos para a segunda semana, onde será introduzido na sua alimentação os alimentos pré-bióticos. Nessa fase, vamos introduzir alimentos que nutrem as bactérias boas. Assim como na primeira fase, você também receberá um cardápio todo detalhado com o que você deve e o que você não deve comer. Além de receitas deliciosas para deixar esse processo mais prazeroso para você. Finalizando a segunda parte, vamos para a última, que é inserir os alimentos probióticos. E fica tranquila que você também receberá um cardápio todo detalhado sobre o que você deve e o que não deve fazer nessa última fase. Além do acesso ao grupo e o meu acompanhamento durante os 21 dias, você também vai ganhar de presente 3 bônus, sendo eles: bônus 1, como dormir melhor. O sono é um dos pilares para diminuir o estresse e um dos causadores da desbiose. Neste bônus, a maior terapeuta do sono da América Latina, Amanda Faco, dará uma aula com algumas técnicas para você dormir melhor. O segundo é um guia completo com 21 dicas para você economizar nas compras do supermercado. E o terceiro bônus é um e-book com mais de 50 receitas deliciosas e saudáveis para você poder consumir sem peso na consciência depois que terminar o método 3Ps. Você deve estar se perguntando quanto que vai custar para você fazer parte da próxima turma do método 3Ps e tratar de uma vez por todas e se livrar dos sintomas da desbiose. Antes de falar o valor, eu quero te perguntar: quanto que vale a sua saúde? Eu aposto que ela vale muito, mas muito mais que o valor desse programa. O valor do programa poderia custar facilmente R$1.000 e ainda seria barato. Inclusive, outros profissionais da área da saúde que vendem soluções para tratar desbiose cobram na faixa de R$1.000 a R$3.000 um programa como esse. Mas eu estou aqui para te ajudar. Por isso, o investimento que você fará para participar da próxima turma do programa 3Ps será de apenas 3 vezes de R$ 44,46 ou 127 à vista. 3 vezes de R$ 44 é mais barato que uma pizza por mês. É mais barato do que o valor que você gasta com remédios que só tratam o sintoma e piora cada vez mais a sua desbiose. E calma que tem mais.
Se você passar pelos 21 dias e não sentir nenhuma melhora nos sintomas da desbiose e me provar com fotos que seguiu à risca todo o passo a passo do meu método, eu devolvo 100% do seu valor investido. A próxima turma vai começar no dia 4 de fevereiro. E se você pensou, eu vou entrar quando estiver mais próximo, eu recomendo que você não faça isso, porque eu e você sabemos que a chance de você esquecer é muito grande. E se você perder a sua vaga nessa turma, só vai participar da outra turma que eu nem sei quando que vai começar. Então, eu vou dar um incentivo para você entrar agora, neste exato momento, para essa próxima turma do Método 3Ps. Eu imagino que você não queira ficar nenhum segundo com a desbiose no seu corpo. Por isso, se você fizer o seu investimento agora no programa, eu vou te dar de bônus um guia prático com várias dicas para você mudar o seu estilo de vida para evitar desenvolver desbiose. São várias dicas para você começar a mudar algumas coisas na sua rotina ainda hoje e que te impedirão de desenvolver a desbiose. Quer um exemplo? Uma das dicas é: ao invés de você armazenar os seus alimentos em potes de plásticos, que causa desbiose por conta de várias substâncias tóxicas que vai soltar aí nos seus alimentos, você vai trocar por potes de vidro. Então, neste bônus, você descobrirá várias coisas que vão além da alimentação para você manter a sua saúde e ficar livre da desbiose. São coisas que você usa ou faz no seu dia a dia que estão contribuindo com o desenvolvimento da desbiose. Então, nesse guia, você terá várias sugestões para substituir o que pode causar e desenvolver a desbiose por algo que não tem o risco de inflamar o seu intestino. Automaticamente, quando você fizer o seu investimento no programa, eu vou enviar um e-mail e uma mensagem no seu WhatsApp te dando boas-vindas e te entregando seu presente. Para garantir a sua vaga, é só apertar no botão que está aqui embaixo desse vídeo. Quando você apertar, você será direcionado para uma página de pagamento 100% segura da Hotmart. Lá você poderá fazer seu investimento no boleto, parcelar em até 12 vezes no cartão, ou investir usando 2 cartões, ou até mesmo o Pix, da forma que você preferir. Depois que você preencher o seu nome, seu e-mail, telefone, dados de pagamento e confirmar a sua compra, automaticamente eu vou enviar um e-mail para você te dando boas-vindas com todos os links de acesso para você participar do programa. Se você optar em fazer o pagamento pelo cartão ou Pix, dentro de algumas horas no máximo, eu vou te enviar uma mensagem de boas-vindas com o seu presente que eu te prometi. Se você optar por pagar no boleto, assim que ele compensar, o que leva até 3 dias úteis, eu vou te mandar um e-mail e WhatsApp também de boas-vindas. Eu acredito que você conseguirá ter uma vida mais leve, sem dores, com muita energia, com um corpo e uma estética mais bonita, com muito mais saúde. Vou pegar na sua mão e vou te ajudar a se livrar de uma vez por todas da desbiose. Agora que chegamos ao final do vídeo, você precisa tomar uma decisão. E, ao meu ver, você tem 3 caminhos para escolher. A primeira é não tratar a desbiose. As consequências que isso terá na sua vida hoje, você já sabe e sente na pele os sintomas todos os dias. A diferença é que agora você sabe a causa desses problemas e as consequências que a desbiose pode causar na sua saúde. A segunda opção é tratar sozinha a desbiose. Você já sabe da importância de ter um acompanhamento de um profissional. Se você seguir o que falam por aí na internet, você já iria começar errado, tomando probióticos. E eu te falei que isso não resolve, como pode piorar a sua desbiose. E seja sincera com você mesma, você vai conseguir tudo sozinha? O que comer, o que não comer, em qual quantidade e vários outros detalhes do passo a passo desse tratamento? E a terceira opção é encurtar o seu caminho. Entrar para o método 3Ps e tratar a desbiose em 21 dias. Com responsabilidade, com a orientação de um profissional e um método validado. Novamente, olhe para os sintomas que você anotou no começo desse vídeo. Imagine eliminar eles, se livrar deles em apenas 21 dias. É isso que acontecerá se você tomar essa decisão. E se você tem dúvidas se isso é verdade ou não, caso não aconteça, eu devolvo 100% do seu valor investido. Se você escolher a terceira opção, aperte no botão aqui embaixo e garanta agora mesmo a sua vaga.